Olá, pessoal. Vamos continuar falando de geometria analítica, mais especificamente de reta, onde agora eu vou ensinar como que a gente calcula a distância do ponto à reta, ok? É bem simples a forma da gente pensar como se calcula a distância do ponto à reta. Toda vez que eu tiver um ponto com relação a uma reta, a distância entre esse ponto a essa reta sempre vai formar ângulo reto. Isso a gente já sabia lá da geometria plana. Qualquer outro segmento que eu trace para cá vai ser sempre maior. Por quê? Porque vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. E a distância vai ser um dos catetos. Pensando nisso, você poderia. O que você faria se você não soubesse a fórmula? Você teria que determinar a equação perpendicular que passa pelo meu ponto, que eu quero saber. Depois faria a interseção entre essas duas retas. E depois faria a distância entre esses dois pontos. Olha quanto trabalho, né? Ainda bem que já fizeram isso por nós, né? Já fizeram esse trabalho e deixaram uma fórmula prontinha para a gente. A fórmula é essa daqui. Parece grande, parece feia, mas não é. É o seguinte, eu vou aplicar as minhas coordenadas do ponto P na equação geral da reta e aplicando eu vou resolver isso aqui, vai ser só número, vai dar uma resposta numérica. O módulo disso, por quê? Porque lembra que quando a gente já falou que distância é sempre positiva? E esse número aqui pode se tornar um número negativo. O módulo faz com que ele fique positivo. Sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é a e quem é b? Os coeficientes de x e de y na equação geral. Então, sempre que eu estiver falando de distância entre ponto e reta, tem que colocar na equação geral. Ah, mas se tiver reduzida na questão, transforma para geral jogando todo mundo para o mesmo lado, certo? Vamos fazer então o nosso exercício, único exercício desse vídeo. Caiu lá na FAMERP, para o pessoal aí que gosta de medicina, quer fazer medicina. Os vestibulares de medicina geralmente são diferenciados e mais difíceis do que os outros, então presta atenção nisso. Em um plano cartesiano, dois vértices de um triângulo equilátero estão sobre a reta de equação y igual a 2x menos 2. O terceiro vértice desse triângulo está sobre a reta de equação do y igual a 2x mais 2. A altura desse triângulo, na mesma unidade de medida dos eixos cartesianos ortogonais, é igual a... O que ele disse para a gente? Tem duas retas e eu claramente vejo que essas retas são paralelas. Por quê? Porque olha o m dessa reta e olha o m dessa reta. Não é o mesmo m? Então, se as duas retas na equação reduzida têm o mesmo m, o mesmo coeficiente angular, elas são paralelas. Sabendo isso, basta eu calcular a distância entre um ponto nessa reta e até a outra reta. Como assim, Antônio? Ele disse quais são os pontos que são vértices do triângulo? Não. Pode ser um ponto aqui e um ponto aqui. Aí você forma o triângulo. Tá? Ele disse que dois estão sobre essa reta, que é exatamente a nossa reta azul, e um está sobre essa reta, que é a nossa reta verde. Saber a distância deste ponto a esta reta, como forma ângulo reto, é saber a altura do triângulo equilátero. Ok? É mais difícil interpretar a questão do que fazer realmente. Então, vamos fazer? Ele não me disse quais são os pontos. Porém, eu posso escolher qualquer um, já que ele não me disse quais são. Certo? Eu já entendi que é uma questão de distância de ponto à reta, e distância de ponto à reta é dada pela formulazinha que a gente acabou de aprender. Eu sei que a minha equação da reta é y igual a 2x mais 2, essa reta verde aqui. Jogando ela para a equação geral, o que a gente faz para a equação geral? Esse y está positivo, vem para cá, negativo, para ficar igual a zero. 2x menos y
mais 2 igual a 0. Então, aqui eu sei que o A é 2 e sei que o B é menos 1. Ó, já sei quem é o A e quem é o B. E o ponto, Antônio? Você pode escolher qualquer um. Ah, eu posso escolher esse ponto aqui, Antônio, que é 1, 0. Esse ponto é o ponto 1, 0, porque ele está em cima do eixo x no ponto 1 e ele não... Quando ele está em cima do eixo x, o y é 0. Então, ele é o ponto 1, 0. Eu posso aplicar o 1, 0 aqui? Pode, pô. Você escolheu o ponto. Então, a distância desse ponto até a reta vai ser a distância entre as duas retas, logo vai ser a altura do triângulo equilátero. Sendo assim, vamos aplicar na fórmula 2 vezes 1, que é o x do ponto, menos 0, que é o y do ponto, mais 2. E embaixo, raiz quadrada de a, 2 ao quadrado, mais b ao quadrado, menos 1 ao quadrado. 2 vezes 1, 2. E aqui, 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1. 2 menos 0, 2, mais 2, 4. Módulo do 4, 4. E aqui embaixo, raiz de 5. Posso deixar assim, Antônio? Você está vendo pelas alternativas que não, né? Então, vou racionalizar, multiplicando pela própria raiz em cima e embaixo. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. Dá 5. 4 raiz de 5 é 4 raiz de 5 mesmo. Tem essa resposta? Agora sim, letra D, de demasiadamente fácil. Beleza? Espero que você tenha entendido. Continue se esforçando. Vai dar tudo certo. Valeu? Tchau, tchau.